É isso aí. Hoje, 13 de agosto, agora 20 horas e 43 minutos. Estamos iniciando a nossa aula de pesquisa e prática de ensino 1. Aqui é o curso de letras da FISE, Faculdades Integradas de Sergipe. Aqui pelo meu relógio, 20 horas e 43 minutos. Estou só esperando aqui os alunos entrarem. Acabei de mandar o link para acesso à aula. E a gente começa a aula já já.
Boa noite, Sayane. Tudo bem com você? Consegue me escutar? Escutando sim. Pedir um favor, você consegue entrar no chat e escreva seu nome completo, só para constar como presença? Certo, vou colocar agora. Só isso. Boa noite, Emily. Seja bem-vinda. Aproveitando que você chegou, vou pedir para você fazer a mesma coisa que eu pedi anteriormente para a Sayane. Entra no chat e escreve seu nome completo, só para constar como presença, por favor. Aí, já que vocês estão aqui, já temos 2 pessoas, eu já vou iniciar a aula, tá bom? Garotas, que ponto foi que eu parei na semana passada, que eu não lembro? Eu acho que eu parei na introdução, não tenho certeza. Você explicou até o quadro de pesquisa. Tem um quadro de pesquisa, deixa eu ver... Até esse? Sim, esse mesmo. Eu não cheguei na introdução, tem certeza? Eu tinha certeza que eu tinha parado na introdução. Não, você começou a falar um pouquinho do objetivo, mas você só deu um spoiler. Aham. Deixa eu ver... Ah, é. Que aqui tá até o exemplo que eu deixei, verdade. Pronto. Então, vou começar relembrando o que foi que a gente viu nas aulas anteriores. Então, semana passada, eu disse para vocês que a gente ia dar continuidade ao que a gente tem feito desde o início da unidade 1, que é fazer o projeto de pesquisa. Aí, para essa segunda unidade, a gente já vai fazer ele num formato de um projeto de pesquisa de fato. Aí, como vai ser nesse formato, ele tem alguns elementos básicos. Aí a gente começou a ver quais eram esses elementos. Então, por exemplo, a gente viu que esse documento ele precisa de uma capa, de uma contracapa, um sumário, dentre outros tópicos. Mas para a gente fazer esses tópicos, existe uma regra. Então a gente começou a ver quais são as regras que compõem cada um desses capítulos que vão compor o seu projeto de pesquisa. Então a gente começou pela capa, né? Aí a gente viu que a capa ela é constituída basicamente do quê? De um cabeçalho. E nesse cabeçalho, ele tem 3 elementos básicos. O primeiro elemento é a logomarca da instituição. O segundo elemento é o nome da instituição, que ele deve sempre vir em caixa alta, conforme aqui o exemplo, e por extenso, sem abreviação. E o terceiro e último elemento, dentro do cabeçalho, é o nome do curso. No caso da gente, o curso de licenciatura em letras. Posteriormente a ele, a gente vai ter o nome da pessoa que está realizando o projeto. Aí o nome ele vai seguir o mesmo padrão da parte escrita do cabeçalho. Então ele deve estar todo em caixa alta e todo escrito por extenso, sem abreviar o seu nome. Digamos que o trabalho, não vai ser o caso da gente, ele é composto por 2, 3 ou 4 pessoas. Muitas vezes, o que os alunos fazem? Eles colocam uma vírgula e eu vou copiar, e coloco o nome do colega no lado. Coloca uma vírgula, coloca o nome do colega do lado. O certo é você fazer o quê? Você deixar um abaixo do outro. E não precisa colocar vírgula, certo? Então, se vocês fizerem um relatório, por exemplo, de alguma disciplina, que é 2 pessoas, vocês deixam o nome um embaixo do outro. Aí deixa eu voltar, configuração normal, pronto. Depois do nome, a gente viu que na capa a gente vai ter o título. Aí o título, ele já vai seguir um padrão um pouquinho diferente. Por que diferente? Primeiro, porque ele vai ter um tamanho maior, ele vai ter uma fonte 14, se vocês forem reparar aqui em cima,
E além disso, né, além de ser maior, ele vai estar em negrito. E por que isso? Porque o título ele deve ser um elemento que deve chamar mais a atenção dentre todos os presentes em seu trabalho. E por fim, depois do título, para finalizar a capa, a gente tem o nome da cidade ao qual está situada a instituição e o ano ao qual esse trabalho está sendo produzido. No caso, Tobias Barreto, 2020. Aí a gente finaliza a capa aqui. Depois disso, a gente foi para a folha de rosto, que também é chamada de contracapa. Aí a gente viu que, ao invés dela começar que nem a gente viu na capa, que tinha um cabeçalho, ela não vai ter esse cabeçalho. Ela vai começar pelo nome do aluno ou dos alunos que estão realizando esse trabalho. Depois dele, a gente vai ter novamente o título. E aqui a gente vai ter um elemento novo, que a gente não tinha visto anteriormente, que é o texto indicativo. E o que é esse texto indicativo? Como o próprio nome já diz, ele vai indicar para quem for ler o seu trabalho qual é a natureza do seu trabalho. Se ele é uma monografia, se ele é um relatório de estágio, ou se ele é um relatório de outra disciplina. Então, normalmente a gente diz qual é a natureza. No nosso caso, é um projeto. Deixa eu modificar aqui. Projeto. Deixa eu salvar. Projeto apresentado com requisito parcial, né? Por que parcial? Às vezes os alunos perguntam isso. Porque a nossa avaliação ela é dividida em dois momentos. O primeiro, que vocês já fizeram, né? Que foi aquele que vocês criaram o tema, a delimitação, o problema, iniciaram o referencial teórico. E o segundo momento, que é esse de agora, que é a versão final do projeto. Então, por isso que é parcial, porque ele só contempla a segunda unidade, que é o que a gente está fazendo agora. Então, projeto apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de pesquisa e prática de ensino 1 do curso de licenciatura em letras das faculdades integradas de Sergipe. Depois vem o nome do professor e, por fim, finaliza que nem a capa, com o nome da cidade e o ano. Depois tem o sumário. O sumário vocês podem deixar em branco. A gente vai fazer só no final. E a gente chegou nos dados do projeto. Aí tinha um tema, que a gente já discutiu bastante na primeira unidade. Tinha a delimitação do tema, que a gente também discutiu bastante. Tinha um problema, igualmente. E aí a gente escutou falar de um tópico novo que vocês ainda não tinham ouvido falar, que é a hipótese. E o que é a hipótese? A hipótese é a provável resposta ao problema de pesquisa que vocês criaram anteriormente. Aí o que eu disse para vocês? Que vocês deveriam criar essa hipótese, deviam escrever ela, de forma que quem fosse ler essa hipótese iria saber qual era o seu problema de pesquisa, mesmo se não tivesse lido ele anteriormente. Então, vocês tinham que tomar esse cuidado. Além de eu falar isso, eu disse uma segunda observação, que vocês poderiam criar essa hipótese e poderia ocorrer de essa hipótese, posteriormente, você descobrir que está errada, que ela não responde ao seu problema de pesquisa. Aí eu disse para vocês que vocês não deveriam se preocupar com isso. Por quê? Porque não se deve se preocupar? Porque aqui é um projeto de pesquisa. E um projeto, ele corresponde a um planejamento. Então, se é um planejamento, se sabe que ele pode sofrer modificações. Então, mesmo que nesse projeto você tenha colocado uma hipótese tal, e no final você descubra que ela é falsa, não tem problema nenhum, porque é um projeto. Então, o projeto ele está fadado a se concretizar de fato ou não, certo? Aí depois a gente começou a ver o capítulo da introdução. E aí a gente viu que a introdução, ele é um capítulo curto. Deixa eu até escrever aqui. Normalmente tem no máximo 2 páginas.
vou colocar aqui a data de hoje, aí depois eu mando para vocês saberem que eu coloquei essa observação na data de hoje. Normalmente tem, no máximo, 2 páginas. Seus parágrafos devem conter citação, com exceção do último parágrafo. Vocês lembram por que o último parágrafo não vai ter citação? Quem vai ser minha ajuda universitária que vai responder? Eu não lembro. Ele não vai ter, porque no último parágrafo você vai colocar objetivo. E o objetivo é feito por você. Os parágrafos anteriores são feitos com base no que os outros autores falam sobre o seu tema do projeto. Emily perguntou: é obrigatório ter as citações? Sempre ouvi que não era indicado citação na introdução. É obrigatório. É a primeira vez que eu escuto alguém falar que não é recomendado colocar na introdução. Sim, Emily, é obrigatório. Você só não coloca no último justamente porque vai ter o objetivo que vai ser você que vai fazer. E por que eu digo para você que é obrigatório? Lembra aquela situação super recente daquele ministro, quase ministro, né? Porque ele não ocupou o cargo de fato. Eu acho que era Zuccatelli, alguma coisa assim, Zuccatelli, que ia ser o ministro da Educação. E o que foi que se descobriu? Primeiro, que ele tinha sido reprovado, se não me engano, no doutorado. Foi no doutorado. Porque o doutorado dele tinha plágio. E segundo, o mestrado dele também continha plágio. E o que é plágio? Plágio é você pegar informações de um trabalho e colocar ele em seu trabalho sem dar a devida menção, sem dar a devida citação. Então, quando você faz isso, se o autor dessa informação que você colocou tiver contato com o seu trabalho e reconhecer que aquela informação que você colocou é dele, ele pode meter um processo em você e ele ganhando o processo, que com certeza ele vai ganhar, você pode perder o seu diploma. Então, por isso que eu sempre recomendo, gente, coloque citação em tudo. Não deixe de colocar citação. Deixa eu ver o que foi que você escreveu. Rayane escreveu. Também não sabia, na realidade nunca cheguei a colocar citação em introdução. É porque normalmente, pelo menos na época de colégio, a gente não coloca mesmo, né? E a gente nem aprende sobre isso no colégio. A gente só vê isso já no ensino superior, na faculdade. Mas eu só aprendi isso quando eu fui fazer TCC. E durante todo o meu curso, eu fiz vários trabalhos, peguei informações de vários artigos, livros, e nunca fiz citação a ninguém. Eu só aprendi na época do TCC. Então, compreendo de vocês também não terem colocado. Eu me enquadro nessa situação. Eu não colocava na minha época da graduação. Só coloquei no TCC porque o professor me ensinou. Aí, bora lá. Então, a introdução é isso. Tem no máximo 2 páginas. Vai ser constituída por uma série de parágrafos. Esses parágrafos devem ter citação. Deixa eu colocar aqui o comentário para assustar o pessoal. Se você pegar a informação de um trabalho e colocar em seu projeto, sem realizar
a citação, você estará cometendo o crime de plágio. Por isso, a necessidade de se citar, escrever errado, de se citar toda informação que você pegar de outros trabalhos. Eu vou colocar o exemplo. Exemplo, caso você faça isso em seu TCC, se o autor da informação você colocou em seu trabalho souber que você não mencionou ele, ele poderá entrar com um processo contra você. Caso você já esteja formado, vírgula, poderá perder o seu diploma. Por isso, não corra risco. Você saiu errado em todos. Você. Se eu demorar um pouquinho de responder o que vocês estão escrevendo no chat, é porque não aparece para mim no computador na hora que vocês escrevem, não. Eu acho que é porque eu estou projetando o Word aqui. Aí eu, de tempos em tempos, entro aqui para ver se alguém escreveu algo no chat. Aí eu estou vendo aqui que tem 4 mensagens. Deixa eu ver. Rayane perguntou, tem mínimo de linhas a introdução? Mínimo de linhas, não, Rayane. Mas agora o ideal é que a sua introdução seja, no mínimo, uma página inteira. E, no máximo, 2 páginas. Não ultrapassar isso. Deixa eu até colocar essa observação aqui. Deixa eu só ler para ver se eu não comentei antes. Na introdução, você deve escrever uma breve apresentação do tema. Times New Roman 12, certo? Deve apresentar a citação. Tá. Vou acrescentar aqui. Normalmente tem, no mínimo, vocês podem até falar assim, mas espera, Alva, eu já achei trabalho na internet que o TCC tem meia página. Verdade, eu já encontrei trabalho que a introdução no TCC é meia página, mas está errado. Eu mesmo, se fosse membro da banca avaliadora, eu já daria nota baixa para esse aluno. Normalmente tem no mínimo uma página e no máximo 2. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Isso, se for... Não, isso aqui que eu escrevi é para o projeto de vocês. Mas em relação ao TCC, em algumas faculdades, eu não sei se é o caso da FISE, o TCC2, que é a versão final, ele é feito no formato de artigo. Então, quando é formato de artigo, pode ocorrer da introdução ter meia página. Aí, nesse caso, é aceitado justamente devido ao formato de artigo. Porque, normalmente, o TCC, ele pode chegar a 25, 30, 40, ultrapassar as 100 páginas. Já o artigo, normalmente, ele tem no máximo umas 20 ou 25 páginas. Então, por ser assim menor, a introdução é menor. Deixa eu voltar para o chat, que tinha outra pergunta que eu não li. Aí, Emily perguntou assim, professor, depois pode nos ensinar como fazer referência de artigos? Sim, faço. Por exemplo, fizemos aquelas pesquisas de trabalho sobre os nossos temas, mas tenho dúvida em como citar no meu texto.
Pronto. Citar é uma coisa e fazer referência é outra. Deixa eu fazer aqui um exemplo de citação. Eu vou entrar aqui na internet rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê a internet? Me digam aí, eu vou pedir para vocês falarem por voz. Me digam se vocês estão vendo a tela do Google que eu abri. Sim. Pronto. Aí eu pedi aqui para procurar importância da língua portuguesa. Aí eu vou pedir para abrir esse aqui, o segundo, a importância da língua portuguesa. Bora ver se abre. Não, ele está pedindo para fazer download. Eu não quero fazer download. Deixa eu ir para esse daqui. Pronto, está abrindo. Pronto. Tem esse trabalho aqui. Aí esse trabalho tem o nome aqui, ó, do autor, Adriano Martins Pinheiro. Aí para a gente fazer a citação, a gente precisa do último nome, que no caso é Pinheiro, e o ano de publicação. Aí bora procurar o ano. Se não está aqui em cima, deve estar no final da primeira página. Não está. Não está na segunda página, nem no final dela. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu não uso trabalhos que não têm o ano. Porque eu não sei, né? Que ano que foi publicado? Será que foi um trabalho de um aluno de graduação? Será que foi de um aluno de mestrado, doutorado? Será que é uma pessoa que é formada? Eu já ia ficar logo nessa dúvida. Aí, para não ficar nessa dúvida, eu prefiro procurar outro trabalho. Estou abrindo outro. Pronto. Aqui, importância do ensino da língua portuguesa em cursos superiores. Aí tem 3 autores. Deixa eu ver se tem um ano. Não tem. Bonito isso. Deixa eu procurar outro que tenha ano. Deixa eu ir nesse daqui. Por favor. Ah, eu já sei qual é o ano. Pronto. Deixa só ele abrir agora. Perfeitinho. Reparem aqui. Esse trabalho tem 1, 2, 3, 4, 5 autores. Foi bom pegar esse porque tem uma regrinha. E ele foi publicado, ó, em janeiro de 2012. Vamos considerar que o autor é só essa daqui. Naira Cristina do Amaral. Como é que vocês iriam fazer a citação? Deixa eu pegar aqui esse primeiro parágrafo. Selecionei. Copiei. Vou lá para o Word. Espera aí. Deixa eu clicar aqui para compartilhar com vocês, senão vocês não vão ver. Exemplo de citação direta. Texto original. Pronto, copiei. Deixa eu abaixar para a folha seguinte, para vocês verem completo. Esse é o texto original. Aí eu vou fazer agora uma citação direta. Que é citação direta. Vou colocar aqui entre parênteses. É quando você coloca na íntegra uma informação. Faltou o A. Uma informação. Eita. Uma informação sem modificar ela. Pronto. Exemplo. Copiei esse trecho, Ctrl C, joguei aqui, Ctrl V. Pronto, citação direta. Aí,
E eu vou colocar agora a citação, que é a menção à autora. Deixa eu só abrir lá de novo o arquivo, que eu não lembro mais qual é o último nome da autora. Acho que é esse. Amaral. Digamos que é só Amaral. Bora desconsiderar esses todos. Só Amaral. Amaral. Deixa eu voltar lá para o Word. A citação seria Amaral, todo em caixa alta, vírgula, 2012. Pronto. Aí existe uma outra possibilidade, que é você fazer citação indireta. Aí eu vou escrever aqui embaixo. O que é citação indireta? É quando você pega a informação de um texto, de um trabalho, e reescreve ele de modo que o mesmo não perde o seu sentido. Exemplo. Aí eu vou pegar esse texto aqui original. Com todas as novas perspectivas que surgem na educação, o ensino da língua portuguesa é cada vez mais discutido, principalmente no que se refere à metodologia utilizada pelos professores, que muitas vezes não torna o ensino significativo e prejudica a real aprendizagem dos alunos. A gente vai reescrever isso, modificando o texto um pouco. Copiar, deixa eu jogar ele aqui para baixo. Aí como é que eu posso fazer? Eu vou pegar o final e eu vou jogar ele no início. Muitas vezes, vírgula, o ensino da língua portuguesa, ensino da língua portuguesa não torna o ensino significativo e prejudica a real aprendizagem dos alunos, vírgula, de modo que, vírgula, com todas as novas perspectivas que surgem na educação, Ctrl+C, Ctrl+V, principalmente no que se refere à metodologia utilizada pelos professores, vírgula, seu ensino é cada vez mais discutido. Aí agora eu vou fazer a citação, né? Reescrevi o texto, né? O texto original é esse daqui e o da citação indireta é esse daqui de cima, né? Reescrevi ele de modo que ele não perdeu o seu sentido original, né? Eu basicamente só fiz trocar a ordem das frases, né? Então manteve-se o sentido. Aí bora fazer a citação indireta. A gente coloca Amaral, vírgula, qual era o ano? Não lembro. 2012. Amaral, 2012. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Na citação direta, a gente tem que dizer a página também. Amaral, 2012, página. Deixa eu ver se lá tem a página do artigo. Cadê? Compartilhar. Artigo. Não tem. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não tem. Então, no caso, vai ser em página mesmo, já que o arquivo não diz o número da página. Mas já que não tem, eu vou inventar, tá? Vou dizer que é página 2. Porque na citação direta sempre tem que ter a página.
Deixa eu apagar aqui. Salvar. Deixa eu ver aqui. Emily perguntou assim, e para fazer a referência desse texto, pronto. O que você vai fazer, Emily? Por agora, o que eu te recomendo? Faça assim. Pegue o link, copiar, aí você vai lá no arquivo, em Word, peraí. Tá compartilhando com vocês o Word? Espero que esteja. Você copia o link lá do site. Aí você vai lá para as referências, que é o último tópico. Cadê referências? Clica aqui ó, e Ctrl V. Deixa o link aqui. Por quê? Porque depois eu vou ensinar para vocês como fazer as referências. Aí a referência deve ser a aula que vocês mais vão odiar. Porque existe uma referência para cada tipo de trabalho. Então, se você consultar um livro, tem um modo de fazer a referência. Se você consultou uma monografia, tem um padrão para monografia. Se você consultou um artigo científico, tem uma regra para o artigo. Se você pegou um resumo de um evento, existe uma regra para esse resumo de evento. Tem uma regra para cada tipo de trabalho que você consulta. Aí, cadê? Emily colocou assim, isso. Por isso que tenho dúvidas na hora de fazer referência de artigo. Eu só sei a de livros. Pronto, tranquilo. De qualquer forma, tem um manualzinho. Poste, me lembre depois que terminar a aula, poste no grupo. Professor, mande pra gente o roteiro de como fazer citação e referência. Que eu tenho um roteiro de 2 páginas. Aí eu mando para vocês, se vocês já quiserem adiantar essa parte. Certo? Bora lá. Cadê? Ah, eu nem lembrava. No próprio referencial do modelo que eu mandei para vocês, eu já ensino ó, a como fazer citação. Aí vocês podem ver esse modelinho aqui que está na parte do referencial teórico. Pronto. Aí essa foi a introdução. Ah, sim. Ainda falando dos autores, eu tinha dito para considerar só um, né? Aí no trabalho, ainda tem um segundo autor. Quem é o segundo autor? Deixa eu abrir lá. Belintani. Aí bora voltar lá para acrescentar. Belintani. Pronto. Amaral, vírgula, Belintani. Aí ainda tem um terceiro. Além de Belintani, tem, cadê? Deixa eu ver. Moraes. Então, deixa eu colocar aqui. Se fosse 3 autores, eu ia colocar I. Moraes. I. Moraes, vírgula, 2012. Pronto. Essa seria a citação. Mas como no trabalho tem mais de 3 autores, deixa eu voltar lá para vocês verem. A gente tem 1, que é Amaral, 2, Belintani, 3, Moraes, 4, Valente e 5, Antônio. Até 3 autores, que seria até Moraes, a gente cita o nome dos 3 primeiros, dos 3 autores, Amaral, Belintani e Moraes. A partir de 4, o que vocês vão fazer? Deixa eu voltar lá para o Word. Você coloca só o último nome do primeiro autor, que é Amaral, acrescenta aqui a partícula et al, vírgula, 2012. Pronto. Aí a citação seria essa. O que significa et al? Et al significa que
o autor que está aqui antes, que no caso é Amaral, ele realizou o trabalho ao qual tem essa informação em conjunto com outros colaboradores. Et al. Significa e colaboradores. Então, sempre que vocês lerem um trabalho que tem a citação nesse estilo, é porque o autor, que está aqui antes do et al., fez esse trabalho com 4 ou mais pesquisadores. Certo? Deixa eu copiar aqui esse padrão para aqui para baixo. Aí, nesse modelinho que eu pedi para vocês me lembrarem de mandar para vocês, tem explicando isso. Aí não precisa se preocupar, não. Porque, além de explicar, ele tem exemplo também. Aí, deixa eu continuar. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, pronto. Então, introdução. E aí, a gente chega na justificativa. Aí, o que é a justificativa? A justificativa é vocês explicarem a importância do trabalho de vocês. O que ele tem de novo? Aí vocês vão dizer, né? Ele tem uma importância social, né? Será que ele contribui para algo, para a sociedade? Ele tem alguma importância econômica? Econômica eu acho que não, né? Social pode ser. Ele tem alguma importância educacional? Com certeza. Aí vocês vão dizer qual é a importância educacional deles. Ah, deles não, dele, que é o projeto de vocês. Aí, normalmente, o que a gente faz? A justificativa, a gente começa falando um pouco sobre o assunto, o que outros autores falam, né? Coloca 1 ou 2 parágrafos dizendo o que os pesquisadores comentam sobre o tema. E no terceiro parágrafo, a gente coloca a justificativa, enfim, da gente, né? Qual é a importância do projeto. Aí você vai dizer, o presente trabalho, ele se justifica devido à sua importância educativa, uma vez que ele permitirá que, aí você diz, qual é a importância dele. Se o seu trabalho é de língua portuguesa, o seu trabalho ele vai permitir que os alunos tenham, sei lá, por exemplo, um melhor entendimento da escrita da língua portuguesa. Se não for da escrita, será que ele vai ter um melhor conhecimento sobre a fala da língua portuguesa? Então, vocês vão explicar isso, certo? Aí, deixa eu ver aqui, o que foi que eu coloquei. Aqui, explicitam-se os É motivos. um pouco parecido com a hipótese, só que maior, né? É, Ou estou justamente. equivocada? Justamente, é isso aí. Aí, objetivos. Aí, o objetivo tem o geral, que ele é só um, e tem o específico, que é, no mínimo, 2. Aí, normalmente, o objetivo geral é um objetivo grande e o objetivo específico é um pequeno. Aí eu coloquei aqui um exemplo de geral. Analisar o uso da língua portuguesa em escolas públicas de Tobias Barreto. Aí o que poderia ser objetivos específicos? Verificar o projeto pedagógico da disciplina de língua portuguesa nas escolas públicas de Tobias Barreto. Outro objetivo específico poderia ser, deixa eu pensar, pontuar os principais problemas no ensino de língua portuguesa em Tobias Barreto. Um terceiro exemplo é enumerar os principais erros no processo de escrita da língua portuguesa pelos alunos das escolas públicas de Tobias Barreto. Então, se você for ver esse enumerar, né, que é você contar os erros, esse descrever o projeto pedagógico, tudo isso permite você realizar o quê? A análise do uso da língua portuguesa, que é o seu objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles servem justamente para ajudar você a alcançar o seu objetivo geral. Deu para entender?
Sim? Não? Explique novamente Pronto. essa parte do início. Não, o aluno deve fazer qual meta pretende alcançar. Por exemplo, como o meu é muito teórico, eu colocaria como? Por exemplo, qual é o tema do seu projeto?